ao 47, Atos 2 Apóstolos, capítulo 2, do 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Uma igreja biblicamente saudável. Que seja a intimidade com Deus o ponto de destaque na igreja. Que seja a intimidade com Deus aquilo que ressalte nas igrejas institucionalizadas. Que seja a intimidade com Deus o ponto de grande destaque no nosso viver diário. Que as pessoas, ao nos olharem, possam ver que o que se destaca em nós não são as nossas roupas, e eu sou inspirador de você cada vez botar a sua melhor roupa. Quando as pessoas olharem para nós, que não seja as irmãs uma bela maquiagem que chame a atenção de vocês como proeminência, ainda que eu as inspirem assim embelezarem. A vida é uma única e precisamos realmente nos produzirmos e nos sentirmos bem com aquilo que estamos vestindo, ou, neste caso, as irmãs, com aquilo que estão usando. Que não sejam os brincos, os cordões, que possam se destacar quando as pessoas nos olhem, que aos homens, que não sejam os relógios bonitos. Eu sou um verdadeiro admirador de relógios, mas certamente não sou como um apresentador domingueiro que usa cada vez relógios mais caros. E que não seja isso que destaque a nossa vida, a nossa caminhada. Que também não seja o que destaca a nossa caminhada, o que chame mais atenção, o quanto nós temos no bolso ou na conta bancária. As possibilidades daquilo que podemos fazer, os carros que andamos, ou as motos, ou as bicicletas, ou ainda aquela roda de amigos onde nos levam a bancar todos aqueles gastos, que então não seja a nossa condição financeira o destaque. Ainda que seja bom ser equilibrado financeiramente, ainda que seja proveitoso nós produzirmos saudavelmente sustento da nosso lar e das nossas vidas, isso é muito bom, mas que não seja isso destaque na sua vida. Que a sua família seja cada vez melhor, que o seu casamento seja cada vez mais frutífero, que seus filhos sejam sim oliveiras, que sejam videiras, e que você sinta alegria, e que também sinta cura ao ver os passos deles, mas que na sua vida não seja o seu casamento, a sua família, os seus filhos o ponto de destaque. Então o que precisa ser o ponto de destaque nas nossas vidas quando as pessoas nos olharem? A intimidade com Deus. O que precisa ser destaque em nossas vidas, quando as pessoas nos avistarem, ali está um homem e ali está uma mulher, cheios do Espírito Santo do Senhor, pessoas tementes, pessoas poderosas na oração, pessoas conhecedoras da vontade de Deus, pessoas que se entreguem, pessoas que se lancem, pessoas que levem a sério essa caminhada diária com o Senhor Jesus.
Que quando olharem as igrejas, que quando olharem esse templo, que as melhorias não sejam um destaque, ainda que chamem atenção, ainda que seja inspirador para outros, mas que ao olharem os templos, ao olharem esse templo, as pessoas possam dizer: ali se encontra o povo que chama pelo nome do Senhor. É um local sério, é uma igreja que busca Deus seriamente, é uma igreja que prima pela graça, é uma igreja que prima pela fé, é uma igreja que prima pela oração, uma igreja que prima em ser biblicamente saudável, que não repele, mas abraça, que trata o pecado, mas entende que por trás do pecado existe um ser humano que naquele momento está numa condição de alguém que pecou, mas que precisa do devido cuidado, da devida atenção, isto é, caso queira. Uma igreja que tem a sua percepção sobre aquilo que é ser biblicamente saudável, doutrinariamente saudável. E sim, sem sombra de dúvidas, é um grande desafio para todos nós, não sermos pessoas que o destaque maior sejam coisas até boas, mas que não apontam para a eternidade. O Senhor Jesus, um dia, em muitas das suas parábolas, ele se utilizou de uma, dizendo que precisamos não ajuntar tesouros onde a traça e as ferrugens corroem, destroem, acabam, mas precisamos inteligentemente ajuntarmos tesouros nos céus. Deus quer que você ajunte tesouros nos céus, que as suas atitudes aqui apontem para a eternidade, que o seu semear aqui aponte para a eternidade, que o seu andar aqui aponte para a eternidade. Precisamos então ser, sim, pessoas, precisamos ser igreja, precisamos estar como igreja, ou estar em uma igreja que o ponto de destaque é intimidade com Deus. Atos dos Apóstolos, sem sombra de dúvidas, é um livro ímpar. A narrativa histórica nos chama a atenção como a igreja caminhou nos seus primeiros passos, desde os medos até pontos dificílimos de serem compreendidos. A militância da igreja, a ação da igreja, o percorrer, o andar da igreja, os milagres que aconteciam, as curas que eram manifestas, a maneira como o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que deveriam ser salvos, mas algumas coisas aqui saltam aos nossos olhos, e eu em particular preciso abordar nessa manhã, sem sombra de dúvidas, penso eu, que o livro dos Atos dos Apóstolos é um livro que deveríamos lê-lo todos os dias. Eu não sei você, mas eu quero te inspirar, como um dia eu fui inspirado há muitos anos atrás pelo pastor André Valadão. Quando você jejuar, pegue o livro de Atos, até quero ser cheio do Espírito Santo, quero entender mais o Espírito Santo, quero servir como igreja com mais graça, com mais entrega, com mais empenho. Jejue e leia Atos dos Apóstolos. Que isso, pastor? É muito capítulo. Vai lá, leia, vai até onde você puder. O livro dos Atos dos Apóstolos, sem sombra de dúvidas, é algo que precisamos ler quase que diariamente, para nós compreendermos de fato o que Deus pode, o que Deus fez e o que Deus pode fazer em nossos dias. E uma coisa, sem sombra de dúvidas, eu aprendo aqui, no que se refere ao que Deus pode fazer, aquilo que Ele já fez não é um ponto limitador daquilo que Ele ainda pode realizar. Entenderam isso aqui? Deus é um oceano inesgotável. Aquilo que Ele fez não é apenas para conhecermos e ser como um ponto de limite, mas é para que possamos nos inspirar e acreditarmos que Ele pode realizar muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Pode ser algo muito além, pode ser algo muito maior.
E nós servimos um Deus que tem em sua aljava milagres desconhecidos até os dias de hoje, curas ainda não pontuadas, manifestações ainda não conhecidas. Nosso Deus, sem sombra de dúvidas, é assim um oceano inesgotável. Aquilo que já conhecemos não é um ponto limitador para aquilo que Ele pode fazer. Por isso, meu irmão, não se canse de buscar essa intimidade com Deus, esse conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Mergulhe nele cada vez mais, abra-se, não para aquilo que os homens estão dizendo para você, mas para aquilo que o Espírito Santo diariamente fala ao teu coração. Por isso, quero destacar aqui alguns pontos. Ao olhar o livro dos Atos dos Apóstolos, entendo que uma igreja biblicamente saudável é uma igreja que não tira os olhos para o seu propósito. Mateus capítulo 5, versículo de número 14, Mateus capítulo 5, versículo de número 14, diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Uma igreja biblicamente saudável compreende que ela é a luz para o mundo que está vivendo em trevas. Porque você sendo luz, Deus ainda te permite andar no meio de pessoas em trevas. É para você se tornar uma treva? De forma alguma. É porque quem está em trevas precisa enxergar uma luz. E você é essa luz que Deus enviou para a sua casa. Essa é a luz que Deus enviou para estar entre os seus vizinhos. Essa luz que você é a luz que Deus enviou para estar num bairro, no município, no estado, nessa nação, no mundo. Deus te fez luz para brilhar. Porque há de convir que o nosso brilho não é nosso. O brilho que brilha em nós é o brilho do Senhor. É a luz. Nós somos apenas algo que reflete a luz de Cristo. É mais ou menos assim, quando a luz bate no espelho, ela ganha um alcance maior. Entendem isso? Então, quando nós estamos olhando para Deus, bate aqui e o alcance vai maior, porque avivamento não é quando o fogo cai, avivamento é quando o fogo se alastra. Quando as pessoas olharem e verem, tem algo diferente, nós entendermos, não é porque eu estou falando melhor, não é porque eu estou me vestindo melhor, não é porque estou com o bolso ou a conta cheia de dinheiro, mas é porque agora eu compreendi Cristo, e a luz de Cristo, através da minha vida, está refletindo na vida de muitas pessoas. Você é luz, onde você estiver. Se as pessoas não te enxergam como luz, ainda que sejam pelas piadas jocosas, ainda que seja pelas indiretas, impensadas, alguma coisa pode estar errada. Então é importante pararmos e pensarmos: Senhor, o que está acontecendo? Preciso ser luz onde eu estou, preciso ser luz no lugar onde estou convivendo, preciso ser luz nos meus relacionamentos, eu preciso ser luz na escola. Quem está voltando a estudar, Deus não te colocou para ser igual aos outros, Deus te fez diferente de propósito. Deus quer olhar para você e falar: esse eu estou podendo contar na turma lá do ginásio, do colegial, do 5º ano, do 6º ano, do 7º ano. Antigamente era ensino médio, não tenho a mínima ideia como se chama hoje, mas é aquilo que é o antigo ensino médio. Deus te colocou lá para brilhar, para ser diferente, para ser luz.
Falam assim, faculdade muda a cabeça. E pelo jeito está mudando mesmo, de várias pessoas. Mas Deus quer que você entre na faculdade para fazer a diferença lá. Só tem uma forma de mudarmos algumas matrizes educacionais, se preparando e assumindo posições de destaque, que não apenas receba, mas transmita. E quando transmitirmos ensinamentos no temor e no tremor do Senhor. Nós não somos deste mundo, mas nós estamos neste mundo. Então, enquanto estivermos neste mundo, precisamos nos capacitar, precisamos nos entregar, precisamos nos dedicar para que possamos exercer cada vez mais cargos de influência, que possamos mover governos, que possamos mover ideologias, que possamos mover planos estruturados, econômicos, financeiros, e isto no temor do Senhor. Que então que se levante professores que sejam luz de Cristo para entrarem nos jardins, para entrarem no infantil, para entrarem nas creches, para entrarem nos anos que chamávamos de fundamental, para entrarem nos anos que chamávamos de ginásio, para entrarem naquelas turmas de ensino médio, para entrarem nas faculdades. Seja luz. Seja luz entre os seus. Seja luz neste município. Seja luz nesse bairro. Seja luz nesse estado. Seja luz, meu irmão e minha irmã. Uma igreja biblicamente saudável. 2. Não esquece o grande mandamento e a grande comissão. Mateus 22, do 37 ao 39. Mateus 22, do 37 ao 39. Mateus 22, do 37 ao 39 diz: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. 39. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Uma igreja biblicamente saudável entende que toda aquela conjuntura de leis entre 610 a 614 sumiu, agora é exatamente o número certo de toda aquela leis, quer sejam cerimoniais, quer sejam leis morais, quer sejam leis econômicas, e não importa, aquele conjunto de leis se resume em: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Uma igreja biblicamente saudável ama o Senhor de todo o coração, se entrega, não tem vergonha. Se puder, usa boné dizendo: sou de Jesus. Usa a camisa: sou de Jesus. O palavreado é diferente, o olhar é diferente, as percepções são diferentes. Porque ama o Senhor acima de todas as coisas. Que busca o Senhor, busca essa intimidade, esse encontro, esse conhecimento de Deus. Mas também ama o próximo. E por amar o próximo, é uma igreja que está em todo o tempo caminhando e nunca põe para fora, mas sempre trata cada ser humano com dignidade. Por isso é uma igreja que também não se esquece da grande comissão. Mateus 28, do 19 ao 20. Mateus 28, do 19 ao 20 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Uma igreja biblicamente saudável é uma igreja que não subtrai
a grande comissão, é uma igreja que vive, que realmente busca as oportunidades através dos relacionamentos de ganhar o coração para depois ganhar o ouvido. É uma igreja institucionalizada que se lança entendendo que a porta de entrada precisa estar larga, mas a porta de saída tem que ser muito estreita, e o nome da porta de saída é amor. Ninguém sai porque se sente chamado, e se não está se sentindo amado, é porque precisamos melhorar cada vez mais. Uma igreja biblicamente saudável é uma igreja que não finca em um templo, que não se finca em um templo, mas se lança onde o Senhor quer que vá, quer seja nas casas, quer seja nas ruas, quer seja nos hospitais, quer seja nos presídios, quer seja em qualquer lugar. Todos os momentos são importantes para evangelizarmos e apresentarmos o plano de salvação do Senhor, quer seja para o pequeno, quer seja para o médio, quer seja para o grande, quer seja para o ancião. Todos, sem sombra de dúvidas, todos constituem o alvo da igreja para serem alcançados. Deus quer todos. Deus quer a pessoa que usa brinco, Deus quer a pessoa que usa boné, Deus quer a pessoa que usa cabelo grande, Deus quer a pessoa que não tem cabelo mais, Deus quer a pessoa que seja grande, Deus quer a pessoa que seja pequena, Deus quer a pessoa que não tenha dinheiro, Deus quer a pessoa que tenha dinheiro, Deus quer pessoas que estão com dúvidas na sua alma de determinadas coisas, Deus quer as pessoas que tenham certeza dessas coisas, Deus quer o roqueiro, Deus quer o funkeiro, Deus quer aquele que canta rap, quer seja lambada, Deus quer todo mundo. Deus quer o tradicional que não dá glória a Deus, alto, mas Deus também quer aquele irmão que se empolga e gira no manto. É para todos, é todos. Uma igreja biblicamente saudável compreende que ela é uma igreja para todos. Para todos. Um dia eu estava conversando com alguns amigos, e aí o ponto é, mas se for para todos, como fica a questão da transformação? Ponto 3. Uma igreja biblicamente saudável compreende que a salvação é igual para todos. Efésios 2, do 8 ao 9. Efésios 2, do 8 ao 9. Efésios, capítulo 2, do 8 ao 9, diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Uma igreja biblicamente saudável trata a salvação não como um funil que escolhemos somente as pessoas que têm perfil para estar no nosso meio, mas entendem que o ponto da salvação não depende de nós, é a graça de Deus, e todos aqueles que mesmo que não passem pelo nosso funil, e há de convir, numa igreja não pode ter um funil, mas que tem que entrar da maneira como está, porque é a graça de Deus que vai a transformando. Então, qual é o ponto que toca? A barreira não está na entrada. Então, o que vai formatando essas pessoas? Sermos uma igreja biblicamente saudável, apontando a palavra, mostrando que é a graça que salva, mostrando que a transformação é pela uma intimidade com o Espírito Santo. Ei, meu irmão, minha irmã! Não adianta os líderes falarem não façam, se a membresia, se os ovelhas não tiverem um genuíno encontro com Jesus, eles continuarão fazendo aquilo que entendem que têm que fazer, mas se tiverem um encontro com Jesus, ainda que queiram fazer, o Espírito Santo que está nele, pastor tem limite, por mais que pastor ou pastor tentem conversar, líderes tentem conversar, líderes não estão em todo o tempo com as ovelhas. Quem está em todo o tempo com as ovelhas? O Espírito Santo. Então quem pode mudar o ser humano? O Espírito Santo de Deus.
O púlpito precisa jorrar essa verdade, para que todos nós possamos entender que nós não erramos porque alguém pode saber, porque tem um que sempre vai saber, quem é? O Espírito Santo de Deus. Ele que vai nos transformando. Por isso que Ele que nos ensina sobre o juízo, Ele que nos ensina sobre aquilo que precisamos aprender quanto ao reino de Deus. Que então as igrejas, a igreja tem essa percepção que o que precisa ser ponto de destaque é intimidade com Deus. Estamos vivendo um tempo desafiador, e um tempo chamado pós-modernidade. Então, se queremos ser uma igreja relevante, precisamos focar na saúde da igreja, e focar na saúde da igreja, às vezes, literalmente, é fechar os olhos para algumas questões que, de fato, não vão interferir se a pessoa vai para o céu ou não, e abrirmos os olhos exclusivamente naqueles pontos inegociáveis. Nossos olhos precisam se abrir para esses pontos inegociáveis. Uma igreja biblicamente saudável, ela é docente, inspiradora, ela ensina. Acabamos de ler Mateus 28, versículo de número 20, diz: e ensinando-os, é uma igreja que ensina em todo o tempo. É uma igreja que vai inspirando em todos os pontos. Alguns anos atrás, conversei com o pessoal e falei que nossos encontros não sejam encontros para dentro, mas que sejam encontros para fora. Que o ponto maior não seja algo que seja bom para os membros, mas que seja algo que encontre os não membros, os desviados, os que não encontraram Jesus ainda. Que as nossas conferências, que os congressos não sejam algo que seja bonito, que nós não percamos tempo dizendo qual vai ser o tamanho disso, qual vai ser a cor disso, qual vai ser um modelito disso, o que vamos tocar aqui, mas que nós foquemos naquilo. Se vamos fazer algo, precisa alcançar aquele que não é cristão, aquele que está longe, aquele que está desanimado, para que ele de alguma forma possa receber o poder restaurador do Senhor. Por isso, uma igreja bíblica, saudavelmente bíblica, é uma igreja docente e é uma igreja inspiradora. Muitos anos atrás conheci uma pessoa e ela quis vir aqui na igreja, mas muitos anos atrás, e ela não veio para a igreja, e no dia eu perguntei por que você não veio, e ela falou, uma pessoa que é lá da tua igreja disse, não vai para aquela igreja não, porque aquela igreja só tem fofoca, aquela igreja só tem essa situação. Eu nunca mais esqueci dessa situação, e a pessoa falou, vai em tal igreja, e a pessoa foi para aquela tal igreja, mas essa pessoa que foi para a tal igreja morava aqui em cima. Aquilo nunca saiu da minha mente, nunca saiu do meu coração, porque nós amamos mais a casa do outro, e não amamos a nossa casa. Se existem falhas, não é a estrutura que é o problemático, talvez seja a pessoa que está trazendo aquele problema. Então que nós como igreja, possamos amar a nossa igreja ao ponto de dizer, vamos lá na minha igreja. Por quê? Porque é uma igreja biblicamente saudável, é uma igreja que ama, é uma igreja fervorosa, é uma igreja cheia da unção e do poder de Deus. Uma igreja que prioriza a palavra, uma igreja que trata o pecado com seriedade, dando dignidade àquele que pecou. É uma igreja que inspira, é uma igreja que motiva os pequenos, que fortalece os medianos, que impulsiona os adultos e que encoraja a terceira idade. Ame a tua casa, tenha aquela graça de dizer assim, você é de onde?
Ah, bonitão. Eu sou da Igreja Batista no Jardim Meriti. Por mais íntimos, Meriti. Você conhece? Ame a tua casa, ame o local onde Deus te plantou. Como é igual um empresário, eu quero ser empresário, Deus dá um negócio, fala, mas eu não gosto dessa área. Quando vai crescer? Nunca vai crescer, porque você não ama o que está fazendo. Você precisa amar. Termino. Uma igreja biblicamente saudável. 1 Coríntios capítulo 12, vem dizendo que é uma igreja que está totalmente adornada com os dons espirituais. Aqui nessa casa nós não temos nenhuma, versículo de número 1, só para abrir o ponto, e depois versículo de número 11, depois do 1 vamos pular para 11. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo o mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Nós precisamos entender que para sermos uma igreja biblicamente saudável, não podemos ter vergonha do Espírito Santo. Precisamos amar o Espírito Santo. Precisamos ali buscar intimidade com Ele. Precisamos aprender a ouvir a voz dEle. Imagine alguém dentro de casa que não tem voz. É horrível, não é? Não é ruim? O Espírito Santo está no seu corpo, e o seu corpo é templo dEle. Você está ouvindo Ele? Entenderam isso daqui agora? Ele quer ter voz ativa nessa casa aí que se chama você. Ame o Espírito Santo. Não tem vergonha de falar de dons espirituais, porque é para edificação da igreja. Mas por que desse dom? Por que daquele dom? É bíblico, então se é bíblico é para todos nós. Desde que seja para a edificação da igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, que possamos ajustar cada vez mais estes ponteiros e compreendermos cada vez mais que precisamos sermos uma igreja biblicamente saudável. Que Deus abençoe você que está aqui nessa manhã, que Deus abençoe você que está lá aí acompanhando, quer seja no trabalho, quer seja em casa, mas num dia como esse, com as contaminações diminuindo, eu quero inspirar os que estão acompanhando em casa, que são membros, a não ficarem em casa, a virem, a serem contagiados. Uma coisa é quando nós olhamos o fogo pela televisão, nós podemos falar, é bonito, né? E outra coisa é quando nós sentimos o fogo presencialmente, falando, é poderoso. Não se iluda. Se pode, vem para perto. Se pode, se achegue. Se pode, se lance cada vez mais. Uma igreja biblicamente saudável vive aquilo que o Senhor tem para todos nós. Eu vou orar e dividir em classes. Hoje estamos com os adultos. Hoje estamos com os adolescentes, com as crianças, com a rede Kids, com os babies e com o infantil. Hoje estamos voltando. Estamos com os adolescentes, o stream. Estamos com os jovens, o Fire, o stream é o jovem, stream, os adolescentes, Fire, os jovens. Tem um professor novo aí que vamos orar, né? Ser top lá. E os jovens? Cadê os jovens? Vambora, jovens, vambora, jovens. E temos os adultos, que ainda estão homens e mulheres. E vamos lá, estamos avançando. Estamos buscando ser não mais uma escola bíblica dominical, mas estamos buscando cada vez mais, quem da ECL entende isso, né, com mais facilidade. Estamos buscando ser uma escola bíblica discipuladora.
buscando meios e formas para sermos mais relevantes na educação, tirando o foco do dominical e ampliando para o foco do discipulado. E o discipulado se cria caminhos e estruturas para atender cada vez melhor e de forma mais relevante. E a graça de Deus está sobre nós e sabemos que seja um mês ou daqui a 3, 4, 5 anos, mas chegaremos cada vez mais com uma igreja docente e inspiradora, que busca cada vez mais se aproximar das pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça os seus dias. Mais tarde tem ceia, e se você puder vir, vai ser muito bom. Vamos orar ao Papai do Céu? Paizinho, muito obrigado por essa manhã, obrigado pelo teu sustento, obrigado, Senhor, por acordarmos bem, obrigado pela alegria que está em nossos respectivos corações, obrigado pelas crianças que estão voltando à tua casa nos domingos de manhã, obrigado, Senhor, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos adultos, pela terceira idade da tua casa. Obrigado, Senhor, pela inspiração que recebemos diariamente do Teu Espírito Santo. Nós queremos ser íntimos de Ti. Queremos ser íntimos, Senhor. Que o que chame a atenção em nossas vidas não sejam as coisas, às vezes até bonitas e importantes, mas que apontem apenas para esse tempo. Mas o que chame a atenção em nós é a presença do Teu Espírito Santo nos dominando. Por isso, clamamos, encha-nos cada vez mais com o Teu Espírito Santo. Ensina-nos a sermos cada vez mais obedientes à voz do Teu Espírito Santo. Ensina-nos a ouvir o Senhor Espírito Santo. Fica à vontade em nós, fica à vontade no nosso meio. A casa é tua, somos teus. Seja com cada professor, que o Senhor levante cada vez mais pessoas que se dediquem à docência, que se entreguem biblicamente, que estejam alinhados à visão e à missão da igreja militante neste lugar que se chama Jardim Meriti. Que o Senhor Deus possa nos unir como igreja cada vez mais, que possamos compreender sempre a importância da segunda chance, da caminhada, um passo mais. Que o Senhor nos ensine desta forma. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor, esteja sobre a igreja do Senhor espalhada na face da terra, esteja sobre a igreja do Senhor reunida aqui nesta casa de oração, nas casas, através dessa transmissão, e todos aqueles que acreditam digam. Enquanto eles estão cantando, vamos nos dividir em classe.